podem me ajudar a entender a pergunta 262 de O Consolador por Emmanuel. A pergunta: por que razão a palavra das profecias parece dirigida invariavelmente ao povo de Israel? E aí a resposta: em todos os textos das profecias, Israel deve ser considerada como símbolo de toda a humanidade terrestre, égide sacrossanta do Cristo. E aí a dúvida dele é que entender essa situação. Aí eu passo para vocês. Acredito que todos devem ter tido notícia de que quando Jesus nasceu, vieram umas pessoas que lhes trouxeram presentes, ouro, incenso e mirra. Quem eram esses que trouxeram esses presentes? Segundo o texto, eles eram magos, não tem rei lá no texto. O povo que inventou que eles eram reis. Diz assim, vieram uns magos. De onde eles vieram? De Israel foi? De onde eles vieram, pelo amor de Deus? Eles vieram do Oriente. As profecias se derramaram sobre todos os povos. Não foi só Israel que recebeu profecias. Ninguém pode desconsiderar as profecias que foram recebidas nos templos de Delfos, pelas pitonisas, as verdades descobertas nos templos de Apolo, né, o templo de Delfos, ou nos templos egípcios. Verdades espirituais foram espalhadas em diversos cantos. Não foi só lá. Ocorre que nós nos apegamos ao texto dos judeus como se fosse a única obra religiosa do Oriente ou do mundo. E ela não é. A obra religiosa está espalhada nas diversas culturas. Procure textos hindus, você vai encontrar textos maravilhosos. Mahabharata, os Vedas, ou especificamente o Bhagavad Gita. Meu Deus, são textos incríveis, mas como que a gente não tem contato com isso? Porque a gente se agarrou somente com o texto de um povo. Como é de um povo, esse povo escreve dentro do contexto do seu povo. Então, os judeus escrevem como se fosse para eles. Se você pegar o texto escrito dentro dos hindus, os hindus vão escrever o texto para eles. Eu vou só dizer não vou dizer duas, vou dizer só uma coisa que existe dentro do pensamento do hindu, dentro do Mahabharata. O Mahabharata diz que o planeta Terra possui um espírito que toma conta dele. E o nome desse espírito é Narayama. Narayama significa governador planetário. E que esse espírito governa a nossa Terra. Por acaso vocês já ouviram isso em algum outro lugar? Então nós temos que tirar essa compreensão de que não, veio tudo no povo judeu, não veio nada em canto nenhum. Veio muita coisa em muitos povos. Só que o povo judeu, como a gente ficou muito mais próximo deles, a gente acabou se aproximando muito mais da literatura religiosa que eles nos ofereceram. Então, em cada povo que as profecias foram entregues, as ideias, as idiosincrasias que esse povo tinha, trazia as verdades para o seu povo. Então, é o meu Deus que ensina as minhas verdades para o meu conhecimento. Aí você pega o povo sumério, vai lá no Atrahasos, é o meu povo, o meu conhecimento para as minhas verdades. É sempre assim. Então, em cada povo, as verdades espirituais são trazidas como se eles representassem a humanidade. Em cada um, assim aconteceu. O povo hindu acredita que ele é o detentor da verdade universal. O povo egípcio tem certeza de que ele foi o grande repositório dos conhecimentos espirituais. Se você perguntar para os gregos nos seus templos também vão dizer que eles são os grandes detentores do conhecimento. E os judeus não ficaram diferentes. Eles também tinham a crença de que eles eram os únicos a deterem o conhecimento espiritual. Então, todos receberam uma fração da verdade que se juntaram para fazer a verdade integral que a gente conhece.
ler o comentário final da questão 628 de O Livro dos Espíritos, onde os espíritos dizem que todas as culturas trouxeram contribuições para o entendimento do homem e que pessoas com um conhecimento mais dilatado da verdade podem encontrar grandes verdades nos textos religiosos antigos, é uma verdade inamovível. Sim, é verdade, é assim mesmo. Então, quando Emmanuel diz que o povo hebreu foi o repositório desses conhecimentos porque representava a humanidade como um todo, é verdade, mas os gregos também, os egípcios também, os sumérios também, os acadianos também, todo mundo que recebeu verdades espirituais recebeu a verdade em nome da humanidade como um todo. Assim foi na Índia. O Bhagavad Gita não foi entregue só para os hindus, embora tenha muitos traços hindus, foi entregue para a humanidade inteira. E eu estou vendo aqui, a resposta que Emmanuel traz é que em todos os textos das profecias, Israel deve ser considerada como o símbolo de toda a humanidade terrestre, sob a égide sacrossanta de Jesus. Ele está dizendo o seguinte: em todos os textos das profecias, Israel não deve ser considerada apenas como circunscrita aos judeus, mas deve-se considerar que eles estão simbolizando, e não necessariamente representando, mas simbolizando toda a humanidade. O Cristo tinha que encarnar em algum lugar. Ele não tinha como encarnar em todos os povos da humanidade. E ele escolheu os que estavam mais doentes, né? Que era a clã dos judeus entre aqueles que vieram exilados aqui na Terra, os mais renitentes no orgulho, e já aproveitou e pegou os romanos que estavam lá, que também eram outro povo. Mas os ensinamentos que eles trazem, a verdade que eles trazem, é para toda a humanidade. Então, você encontra lá o orgulhoso, encontra a mulher desesperada, encontra o ansioso, encontra o cego, que encontra em toda a humanidade. Então, Emmanuel deixa claro aqui: considerem aquele povo como sendo toda a humanidade terrestre, porque toda a humanidade está sob a égide do Cristo.